Olá pessoal, meu nome é Cláudio e hoje eu quero contar um pouco da minha história com o pai Joaquim e como ele salvou a minha vida. Minha história com esse velho começa muito antes de eu nascer, com a minha avó. Quando ela tinha 40 anos, ela incorporou na casa dela um herê chamado Joãozinho. Depois disso veio a Mariazinha, veio o Boiadeiro e veio a pombagira Maria Padilha. Mas a minha avó era uma médium muito teimosa. Ela não tinha conhecimento sobre a Umbanda e essas coisas, e ela não queria seguir a espiritualidade, e foi assim até o resto da vida, porque ela continua viva, mas ela não aceita. Porém, como acontece com muitas pessoas, veio a doença e ela precisou de ajuda espiritual, porque o meu tio, ele começou a ter uma doença de pele, que a pele dele começou a cair e ninguém conseguia achar uma solução. Daí ela ficou sabendo de uma senhora que atendia com os guias de Umbanda e ela foi até ela e essa senhora ajudou. Meu tio, ele se curou dessa doença e nunca mais passou por nada disso. Com o encontro dessa senhora, ela resolveu tentar desenvolver numa casa. Mas houve alguns probleminhas e ela largou a espiritualidade. Passou-se alguns anos. Minha mãe, ela tinha um cachorro que do nada ele começou a ficar muito doente, muito doente. Ela ia no veterinário e ninguém dava uma solução. Na verdade, o veterinário até deu uma resposta para ela. Disse que o cachorro ia morrer em poucas semanas, então era para ela se preparar. Minha mãe gostava muito desse cachorro, era apaixonada por ele. E ela ficou sabendo que tinha uma senhora na rua dela que atendia com um caboclo. Minha mãe, muito louca, pegou o cachorro no colo e bateu no portão dessa senhora e pediu para esse caboclo rezar ela. Nesse dia, tinha algumas pessoas na consulência, esperando para ser atendida. E todo mundo achou que minha mãe era louca, porque quem leva um cachorro para a entidade rezar? Minha mãe não queria saber e continuou ali na fila esperando, porque ela disse, olha, eu não saio daqui enquanto esse caboclo não curar o meu cachorro. E quando ela chegou para ser atendida no caboclo, o caboclo riu e disse assim, eu tava te esperando. Minha mãe não entendeu nada e começou a discutir com o caboclo. Olha, caboclo, meu cachorro tá passando mal, não sei quem é você, mas disseram que você faz milagre e eu preciso de um milagre na minha vida porque eu quero salvar esse cachorro. Daí, o caboclo disse pra ela que ia ajudar, que esse cachorro ia se curar. Ele mandou ela voltar pra casa e esperar porque ia aparecer uma senhora que iria ajudar a cuidar desse cachorro. E que logo em seguida ia aparecer um amigo do meu pai com um cachorro no colo. Que esse cara tinha feito um feitiço pro meu pai e que esse cara ia deixar o cachorro dele na casa dela e que logo em seguida esse cachorro ia morrer. Como uma forma de troca entre a vida do cachorro da minha mãe e o cachorro desse cara. Minha mãe achou aquilo uma loucura, mas falou assim, eu acredito em você e eu vou fazer isso daí, mesmo eu achando uma maluquice. Daí minha mãe foi pra casa, tava desesperada. Eis que, alguns dias depois, bate uma senhora na porta dela, que ninguém sabia de onde que ela veio. E essa moça disse que ia ajudar a cuidar do cachorro da minha mãe. Minha mãe perguntou a essa senhora de onde que ela tinha surgido. A moça, ela só disse que ela acreditava muito na espiritualidade e a espiritualidade tinha mandado ela ir até essa casa porque tinha uma pessoa precisando de ajuda. Minha mãe não questionou e perguntou, tá, olha, esse daqui é meu cachorro, o médico disse que ele tá com tal doença e disse que não tem nada que eu possa fazer. A senhora é veterinária, por acaso? E a senhora não era veterinária, nem médica, nem enfermeira. Na verdade, essa senhora era a moça da limpeza. Ela trabalhava numa clínica, veterinária, e ela aprendeu muita coisa com um veterinário. Então ela foi e falou assim pra minha mãe, olha, eu vou vir aqui de tantos em tantos dias aplicar os remédios que o veterinário passou e fazer a limpeza dele e tal, e não vou te cobrar nada. Confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Minha mãe ficou meio surpresa com aquilo, mas falou, vou confiar.
Passou-se alguns dias e o colega do meu pai bateu na porta dela com um cachorro preto no colo, filhotinho, e disse que ia precisar fazer uma viagem e pediu pro meu pai cuidar desse cachorro enquanto ele saía. Minha mãe lembrou da profecia do caboclo e falou pra ele: olha, eu tô com um cachorro doente aqui, melhor você botar esse cachorro em outro lugar, porque senão ele pode pegar, né, ser contaminado e se morrer, a culpa não vai ser minha, eu tô te avisando. Porém, esse cara tinha uma implicância com a minha mãe. E ele achou que a minha mãe tava fazendo aquilo, sabe, de palhaçada, porque queria atrapalhar e tal. Então ele pegou o cachorro e deixou lá na casa do meu pai. No dia seguinte, o cachorro desse cara amanheceu morto. E o cachorro da minha mãe tava correndo pelo quintal. E ela não acreditou naquilo, porque foi um milagre. Porque o cachorro da minha mãe, o fofinho, ele tava tipo paralisado, ele não andava, ele só ficava deitado lá, gemendo e tudo mais. Então quando ela viu o cachorro do cara morto e o cachorro dela andando, ela falou: cara, aconteceu, o que o caboclo disse pra mim realmente era verdade. Tipo, eu tenho que voltar lá pra mostrar pra ele que o meu cachorro tá curado, que deu tudo certo. Daí, no dia do atendimento desse caboclo, minha mãe voltou lá naquela casa, naquela senhora, com um cachorro andando, super saudável, pra mostrar o resultado. As pessoas não acreditaram naquilo. Ficaram todo mundo muito surpreso, porque o cachorro tava sem andar, tava paralisado, cheio de bicho, um monte de coisa. E o cachorro tava ali agora pleno, maravilhoso. E esse cachorro, ele viveu por muitos anos, ele viveu por mais de 15 anos. Depois disso, a minha mãe virou devota desse caboclo e passou a frequentar essa casa e virou amiga da médium dele, uma senhora que se chamava Teresa. Algum tempo passou, ela ficou grávida do meu pai e o caboclo disse que nasceria um menino e esse menino seria médium e que ele teria muitos problemas de saúde, problemas espirituais e problemas na vida, porque ele nasceria com uma bagagem, ele teria um karma muito pesado, então eu não teria uma vida muito fácil, mas que ia dar tudo certo. Foi então que eu nasci e as coisas começaram a acontecer como o caboclo disse. Meu pai era policial e um dia o caboclo disse pra ele que ele corria risco de vida. Meu pai, ele não acreditava muito na espiritualidade. Ele ignorou todos os avisos do caboclo e um dia ele foi assassinado junto com o meu tio. A vida da minha mãe e a minha virou de ponta cabeça. E aí começaram vários outros problemas. Minha mãe casou com um cara que era meio alcoólatra e ele quebrava a casa toda, fazia a nossa vida um inferno, chegava a agredir ela, me agredir. Eu, com 6 anos mais ou menos, sofri um estupro. Quando eu fui pro ensino médio, eu passei a sofrer muito bullying, eu apanhei muito e tal. Na minha adolescência, começaram a vir os problemas de depressão e tentativas de suicídio. Somado a isso, eu comecei a ter problemas com a minha sexualidade, porque eu comecei a ter atração por homens e eu não aceitava isso. Nesse período eu tentei entrar para a igreja, virar evangélico, para Deus tentar me curar, mas não deu certo. Com isso, a minha depressão foi crescendo, 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 crescendo. E eu comecei a ter alguns problemas espirituais. E quando eu tinha por volta de 14 anos, mais ou menos, minha avó, né, que era médium, incorporou um preto velho na sala da minha casa. Esse preto velho veio chorando e ele disse que estava ali para cuidar de mim, que ele era um mentor e que ele estava há muito tempo na minha família tentando ajudar e que ele queria a minha permissão para poder me ajudar e transformar a minha vida. Como eu era muito novinho, eu aceitei, não sabia direito o que era aquilo, mas ok, é um espírito aí, uma entidade, o primeiro preto velho que eu tô falando, e ok, te aceito. Nisso eu fui me consultar com esse caboclo, né? E ele deu o nome desse preto velho, falou que ele se chamava Pai Joaquim de Angola e que toda segunda-feira eu tinha que acender uma vela para ele
e botar um cafezinho. Que esse preto velho era o meu mentor espiritual e que a partir daquele momento ele ia atuar na minha vida, né, me ajudar e tudo mais. E eu fui cuidando dele. E daí aconteceu aquilo tudo que eu falei, né? Depressão, problemas dentro de casa, fora de casa. Eu vivia com crises, né, de ansiedade, ataque de pânico, passando mal direto. Até que quando eu tinha 21 ou 23 anos, eu não lembro direito, eu sou ruim com datas e tal, eu incorporei pela primeira vez. Eu tinha acabado de chegar da faculdade, senti muito sono e eu fui deitar. Quando eu deitei, eu acordei gritando, com a cara sangrando e com a minha mãe e meu padrasto desesperado tentando me acordar. Eles disseram que eu fiquei mais ou menos 10 minutos me debatendo e gritando sem parar. E a minha gata, ela é meio médium. Ela viu alguma coisa em mim e pulou na minha cara e tentou me acordar, me arranhando. Então eu tava numa situação ali meio de filme de terror, porque eu não sabia que eu tinha incorporado um egum, uma pessoa morta. E assim foi a minha primeira incorporação. Eu incorporei um espírito sofredor. Daí eu fui nesse caboclo e o caboclo riu pra mim e disse assim: lembra que há uns anos atrás eu disse que você era médium? Então, você é médium de incorporação, parabéns! E as suas entidades, o pai Joaquim, quer que você procure um terreiro para você desenvolver. Daí a minha mãe, a minha avó foi e questionou o caboclo: ah, mas como que ele vai procurar um terreiro? Ele não conhece nada disso. Porque a dona Teresa não cuida dele. E o caboclo disse que ela não tinha cabeça para isso, ela não tinha estrutura para isso, que eu precisava de um terreiro. E daí eu comecei a minha busca espiritual atrás de um terreiro. Um dia eu ouvi uma intuição e eu lembrei que quando eu era pequeno eu tive que passar por um batismo. E essa moça, né, a dona Teresa, ela buscou ajuda de uma irmã de santo dela. Então eu perguntei à minha mãe se ela conhecia ainda essa senhora, se ela ainda tinha um terreiro. E daí eu descobri o endereço dessa senhora e eu fui até a casa dela. E eu pedi a essa senhora para me desenvolver lá, se ela podia me aceitar como um médium, porque eu tinha visitado vários outros terreiros e eu não tinha sentido nenhuma ligação com aquilo, eu não sentia que era o meu lugar. E como eu já tinha uma história com ela, de repente, ali era o lugar ideal de eu desenvolver. Por coincidência, essa senhora, ela tinha também um pai Joaquim de Angola. E eu fiquei nessa casa por cerca de 4 anos. Passei poucas e boas nessa casa e eu comecei o meu desenvolvimento lá. A primeira entidade que eu incorporei foi o Joãozinho, o herê da minha avó, que eu descobri que ele ficou de herança para mim. Eu herdei esse espírito. E a segunda entidade que eu incorporei foi o pai Joaquim de Angola. Infelizmente, depois de uns 3 anos que eu tava nessa casa, aquela minha primeira mãe de santo, né, a dona Teresa, ela faleceu. Ela teve uma doença, um AVC, e morreu de repente. E isso me abalou muito, mexeu comigo, porque eu era muito ligado a esse caboclo. Esse caboclo era tudo pra mim. E ele era uma entidade, assim, muito diferente. Ele era uma entidade com uma luz, assim, com um conhecimento, com uma sabedoria, com um dom de profecia que eu nunca vi em nenhum lugar. E essa senhora, ela era muito amorosa, ela era uma pessoa, assim, incrível, muito doce. E isso mexeu comigo, né? Porque nesse terreiro que eu tava, era totalmente diferente. Essa senhora que eu tava, ela era uma pessoa muito controladora, ela era uma pessoa muito machista, ela era uma pessoa meio violenta. Teve vários episódios que eu apanhei dentro desse terreiro. Eu tive que passar por várias provas, botar a mão em dendê fervendo. Teve uma vez que eu fui entregar uma cuia, né, com bebida, né, com cachaça pra entidade beber. E ela deu um socão e a bebida caiu toda na minha cara. E eu fiquei com a cara toda queimada, os olhos, quase fiquei cego por causa disso. E quando eu me assumi, quando eu comecei a me descobrir como gay, eu quis me assumir, essa mãe de santo ficou contra, porque ela não aceitava. E dentro da minha casa, a minha família também não aceitava o fato de eu ser gay. Então eu vivi um período assim de inferno, porque
todo mundo que eu achava que me amava meio que me abandonou. Todo mundo virou as costas pra mim. E a única pessoa que ficou do meu lado foi o pai Joaquim. Porque o pai Joaquim virou pra mim e falou: filho, diferente da família, da sua família da terra, a sua família de sangue, que só ama se você fazer as coisas como ela quer, a gente, as suas entidades, nós somos sua família espiritual. E a gente vai estar ao seu lado para tudo. Eu vou estar do seu lado para tudo. Então, mesmo que as pessoas te taquem na fogueira, que as pessoas te taquem pedras, eu vou estar do teu lado para enxugar o seu sangue, o seu suor, e vou te ajudar a se levantar. E a partir disso, começou o meu namoro com o pai Joaquim. E eu comecei a amar e a respeitar ele mais do que nunca. Eu não tinha muita segurança na minha espiritualidade, na minha mediunidade, e eu não acreditava muito nos meus guias. E depois desses episódios, eu passei a acreditar neles antes de tudo. Antes de eu ir acreditar na entidade dos outros, eu passei a acreditar nas palavras dos meus guias. E a minha vida estava de cabeça para baixo. E ano passado, com o início da pandemia, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu passei por vários problemas, muitos problemas de saúde. Essa pandemia veio e me destruiu de uma maneira que eu não sei nem explicar. Eu perdi trabalho, eu perdi amigos, eu perdi relacionamentos. O relacionamento com a minha família estava horrível. Nesses últimos anos eu tinha muitas crises espirituais, eu incorporava muitos espíritos sofredores, obsessores, e eu não conseguia entender porque a minha vida tava daquele jeito, porque eu tava tentando fazer tudo que a espiritualidade mandava, né? Que a mãe de santo falava, o que os outros falavam eu fazia. E eu não entendia porque minha vida tava assim. Até que eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei num estado que eu não me levantava da cama. Eu perdi completamente a alegria de viver. E eu só pensava em morrer o tempo todo. E eu pedia a Deus, me mata, me mata, me mata. Só que eu tava num estado que eu já tava nem aí. Então eu, por vezes, tentei me matar. E o que me impedia era o Preto Velho, eram essas entidades, que elas não me deixavam me matar. Elas simplesmente me pegavam à força, né, e não me deixavam. Eu lutava com aquilo, eu falava, me deixa morrer, me deixa morrer, me deixa morrer. E eles não deixavam. E daí eu comecei a ver também que eu estava fazendo a minha família sofrer. Porque a minha mãe, minha avó, meu irmão, me vendo passar por aquilo, trazia muito sofrimento a eles. Eu aceitei ir pro psiquiatra, comecei a tomar uns remédios de tarja preta e tal. Decidi sair do terreiro que eu tava, porque eu não tava aguentando mais passar pelas humilhações, pelas agressões, pelas piadas. E eu simplesmente peguei um dia, me ajoelhei, conversei com o pai Joaquim e orei pra ele. Eu falei, pai Joaquim, eu não tenho mais alegria de viver. Eu todo dia penso em me matar. Eu não aguento mais essa vida. Desde que eu nasci é sofrimento, sofrimento, sofrimento. É abuso, é violência. Eu quero ser feliz, mas eu não consigo. Eu não sei o que eu fui na outra vida, o que eu fiz para merecer isso, mas eu quero ser feliz também. Então eu te faço uma promessa. Eu vou entregar a minha vida a você. Eu aceito a minha mediunidade, eu aceito vocês. E eu só peço que você me dê a alegria de viver. Eu quero acordar e ter a alegria de viver. Eu quero ter um propósito. Eu quero ser feliz. Eu quero ter amigos. Eu quero ter um trabalho. Por favor, me ajuda. E daí eu orei, chorei e me deitei. Eu tinha um cantinho na minha casa, tenho um cantinho, onde eu acendo minhas velas, meu anjo de guarda. E eu passei a sempre ir pra lá, orar, pedir um aconselhamento. E ele começou a me orientar. E a primeira orientação que ele deu foi pra eu escrever um diário sobre a minha vida. E daí eu escrevi um livro, né, sobre a minha vida. Só que quando eu escrevi, eu vi que só tinha coisas ruins. E eu falei assim, cara,
minha vida não foi só isso. Minha vida tem coisas boas também. Daí eu reescrevi esse livro tentando colocar as coisas boas. Daí eu percebi que eu não precisava mais escrever aquele livro. Que tudo bem eu ter passado por aquelas coisas, mas tinha coisas boas também na minha vida e que eu ainda podia conquistar outras. E eu falei assim, Pai Joaquim, eu quero empreender, eu quero ter a minha própria escola. Só que eu não tenho dinheiro, eu tô ferrado, eu tô sem grana. Como é que eu posso fazer isso? Daí ele foi, me intuiu e falou assim, olha, você não precisa de uma escola, né, com paredes, com tijolos. Você pode ter uma escola invisível. Sabe aquelas coisas que você faz? Pega e cria uma escola ali. Uma escola que seja para todos. Uma escola que seja sem muros. Daí eu entendi o que ele estava falando. E eu falei, cara, eu posso criar uma escola online, uma escola na internet. E daí eu falei, tá bom, mas o que eu vou ensinar? Eu tô ferrado, eu tô sem grana, sabe? Eu não posso ensinar marketing, porque eu não ganho dinheiro. E ele foi e falou, vai ensinar a desenhar, vai ensinar arte. Porque quando você desenha, quando você faz arte, você se sente feliz. E você precisa de coisas que te façam ficar feliz de novo. E daí eu comecei a fazer. E assim a minha vida foi mudando. As coisas começaram a andar bem devagarzinho, mas começou a mudar. Eu aos poucos também fui parando com remédio, a médica foi tirando, e eu me livrei deles. Hoje eu não tomo mais remédio. Eu também saí desse terreiro. E eu me sentia muito culpado de sair daquele terreiro, porque eu achava que estava sendo ingrato e tudo mais. Só que ele disse pra mim, cara, o primeiro compromisso é com você mesmo. Se você não tá feliz, não se sinta preso por causa de nós. Você vai encontrar outro lugar. E quando eu saí desse terreiro, a minha vida mudou. Porque eu era como se eu vivesse, sei lá, num hospício, num lugar horrível, com pessoas que não gostavam de mim, com pessoas que só sabiam me criticar e falar coisas ruins. E a partir do momento que eu saí daquele lugar, a minha mente, a minha energia foi mudando, eu fui melhorando, eu fui ficando mais positivo. Eu também senti a falta de ter alguém, porque eu não sou uma pessoa que fica com todo mundo, da bagunça. E daí, um belo dia, eu conheci um cara e eu fiz de tudo pra não ficar com ele, mas ele me conquistou e hoje eu tô namorando. E é um cara incrível que me apoia, que me ajuda. E até isso Pai Joaquim resolveu, porque ele trouxe uma pessoa pra mim também. E a próxima surpresa que aconteceu na minha vida foi em relação ao canal. Eu sempre gostei de trabalhar com internet, eu sou da área de marketing, de audiovisual, sempre trabalhei nas empresas de educação com esse foco em criar conteúdo para a internet. E tinha um tempo que eu queria voltar a ter um canal, só que eu não sabia do que falar, do que fazer. E daí resolvi fazer alguns vídeos com pontos das entidades, né? E o primeiro vídeo que eu fiz foi com pontos do Pai Joaquim. E do nada, esse vídeo começou a crescer. Eu comecei a ganhar muitas visualizações, comecei a ganhar muitos inscritos e começou a vir pessoas que também gostavam do Pai Joaquim. E isso me pegou de surpresa, porque eu falei assim, porra, Pai Joaquim tá de sacanagem comigo até nisso. Logo o vídeo que eu fiz pra você é o que tá crescendo, então até nisso você tá me ajudando. Tipo, cara, o que eu vou fazer? Não tem como te agradecer. Então, nesse vídeo, eu vi um comentário de uma pessoa pedindo ajuda, falando que tava querendo se matar, que tava com problemas. Então eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar como o Pai Joaquim e a espiritualidade mudaram a minha vida. E hoje eu encontrei um novo terreiro, conheci uma nova mãe de santo, que é totalmente diferente da anterior. E na Semana dos Pretos Velhos, eu incorporei a Vovó Catarina. E a Vovó Catarina é uma entidade, um guia, que eu não sei explicar. Ela exala amor, ela exala carinho. E Pai Joaquim já mexia comigo. Joãozinho já acabava comigo. Quando a
vovó Catarina veio, eu desabei, gente. Ela mudou tudo dentro do meu coração, o Pai Joaquim mudou meu coração. Eu penso hoje de uma forma totalmente diferente. E tudo que eu quero é servir a espiritualidade, é ser um exemplo de vitória para eles. E hoje a minha vida eu devo a essas entidades, principalmente ao Pai Joaquim. E a minha vida eu quero dedicar a esse velho. Então, pessoal, infelizmente eu falei tanto que a câmera acabou a bateria. E o que eu quero não é que vocês achem o meu Pai Joaquim incrível, porque tem vários Pai Joaquim por aí. Eu quero apenas que esse vídeo sirva como testemunho para vocês acreditarem na espiritualidade, acreditarem em Deus, acreditarem na sua espiritualidade também, para vocês não desistirem. E o que mais eles querem não é padê, não é vela, não é sacrifício. O que mais eles nos pedem é pra gente ser feliz, é pra gente fazer a nossa reforma íntima, é pra gente se melhorar. E quando a gente se abre realmente e se compromete em mudar, em abandonar o nosso passado, esquece o sofrimento, esquece o que você passou, esquece o problema que você teve com essa ou a outra pessoa. Cara, se compromete com você, com o que você acredita. E um dia eu espero seguir o exemplo da Dona Teresa, do Caboclo, e também poder ajudar outras pessoas. E eu espero poder receber todos vocês, mesmo que seja 100 pessoas, eu vou estar lá, sabe, no meu banquinho com o Pai Joaquim, trabalhando para devolver todo esse amor, tudo que ele me deram. E hoje eu sou um chorão, porque realmente eu amo esses velhos. Eu amo o Pai Joaquim, eu amo essas entidades. E é só isso que eu tenho pra dizer, galera. Muito obrigado, desculpa ser longo, tá bom? Salve as almas. Tchau.